Gostaríamos de saudar a todos e dar-lhes as boas-vindas em nome do Conselho Federal de Psicologia e da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Inicia-se, neste momento, a cerimônia de abertura do primeiro Seminário Nacional Psicologia, Emergência e dos Desastres, contribuições para a construção de comunidades mais seguras. Neste momento, temos a honra de convidar para compor a mesa o senhor Marcos Vinícius de Oliveira, vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia. O excelentíssimo senhor Pedro Brito do Nascimento, ministro da Integração Nacional. O senhor Jorge do Carmo Pimentel, secretário nacional de Defesa Civil. O senhor Victor Zimbel, secretário de Qualidade Ambiental, representante do Ministério do Meio Ambiente. O senhor Horácio Toro Ocampo, representante da Organização Mundial Pan-Americana da Saúde no Brasil. Convidamos a fazer o uso da palavra o vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, o senhor Marcos Vinícius de Oliveira. Boa noite a todas e a todos. Nesse momento, eu gostaria de, em nome do Conselho Federal de Psicologia, trazer a calorosa saudação de toda a direção do Conselho Federal de Psicologia e, mais especificamente, da nossa presidente Ana Bock, que encontra-se nesse momento no México, cumprindo outras missões de interesse do nosso grupo profissional, e, neste momento, fazer uma saudação bastante especial ao excelentíssimo senhor ministro Pedro Brito do Nascimento, ao nosso já companheiro, posso dizer assim, secretário nacional de Defesa Civil, senhor Jorge do Carmo Pimentel, ao senhor Victor Zimbel, secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, e ao senhor Horácio Toro, representante da Organização Mundial Pan-Americana de Saúde no Brasil. Para nós, do Conselho Federal de Psicologia, este momento se constitui um momento daqueles que nós nos lembraremos no futuro da nossa profissão. Neste momento, com o apoio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, com o apoio do Ministério da Integração Nacional, nós damos passos importantes para tornar disponível à sociedade brasileira um conhecimento estratégico na área dos interesses vinculados à defesa civil e à construção de comunidades mais seguras. Lastimavelmente, a tradição do nosso país em relação ao tema das emergências e desastre tem sido uma tradição que muitas vezes negligenciou os aspectos relativos à prevenção. Costumamos dizer que acreditamos que Deus é brasileiro e que isso nos garantiria em várias circunstâncias. Efetivamente, para romper com esta inércia, com esta atitude cultural que, ao se desprevenir, ao se desproteger diante dos eventos, tem produzido, muitas vezes, tantas perdas, não só materiais, mas principalmente perdas humanas, nós gostaríamos de estar colocando a psicologia da emergência e desastre como um recurso na área do conhecimento e na área profissional fundamental para que nós possamos transformar este aspecto cultural. A psicologia brasileira, nos últimos 10 anos, tem feito uma caminhada que coloca a questão da cidadania, que coloca a questão dos direitos humanos e que coloca a questão das políticas públicas como norteadoras do seu desenvolvimento social. E, neste momento, ao nos aproximarmos desta área,
e alavancarmos o seu desenvolvimento institucional no nosso país, estamos criando as condições de que este tipo de conhecimento possa efetivamente estar à disposição da sociedade, preservando muitas vezes as perdas humanas, consolando quando essas perdas humanas forem inevitáveis e acompanhando as situações onde muitas vezes não só as perdas humanas, mas mesmo as perdas materiais representam para os sujeitos matéria de muito sofrimento. Então entendemos que o lugar da psicologia das emergências e desastre é um lugar estratégico na contribuição para com a área da defesa civil. E muito humildemente queremos dar início a esta construção. Temos entre nós muitos pioneiros, mas agora trata-se de produzir de uma forma generalizada que este conhecimento se desenvolva e esteja à disposição dos profissionais, esteja à disposição da sociedade. Isso implica principalmente em sensibilizar os núcleos acadêmicos para que eles percebam a importância da investigação nesta área. Isto significa sensibilizar as universidades para que elas incluam nos seus currículos de formações as matérias relativas a esse tema. Isto implica em sensibilizar uma comunidade profissional já estabelecida para que ela incorpore esta nova área. Neste trabalho, registramos no dia de hoje, aqui entre nós, a contribuição de vários colegas, como Alex Lourenço Ruiz, de Cuba, Ângela Lapa Coelho, que é brasileira, a Arthur Marineiro Herédia, que é do México, a Cláudia Gomes Pietro, da Argentina, a Desirê Salazar Ramírez, do Peru, o Giuseppe Sica, da Itália, além do Rodrigo Molina, do Chile, e da Suzana Chames, entre os nossos convidados internacionais. Estas pessoas vêm dos seus países, onde já trabalham com esta área, onde já está institucionalizado as sociedades de psicologia da emergência e desastre, trazer as suas contribuições. E nós nos sentimos muito honrados em poder contar com a sua colaboração, em contar com a sua participação no desenvolvimento desta área no nosso país. Então, gostaria de agradecer a forma parceira como a Secretaria Nacional de Defesa Civil se colocou desde o primeiro momento, quando iniciamos os entendimentos para esta parceria, a forma generosa como fomos acolhidos, e hoje tivemos a oportunidade de realizar a primeira reunião internacional por uma formação especializada em psicologia das emergências e desastres. Já trabalhamos hoje o dia inteiro buscando sistematizar os elementos curriculares que devem compor a formação dos futuros profissionais que deverão colaborar com a defesa civil. Isso significa uma possibilidade ímpar de crescimento, isso significa motivo de orgulho para a nossa profissão. Registramos aqui também a presença de vários conselhos regionais de psicologia que formam o Sistema Conselhos, fazendo esta unidade da nossa autarquia em busca de tornar a nossa profissão uma profissão comprometida socialmente e preocupada com as necessidades da nossa sociedade. Então, mais uma vez, dou-lhes a todos as boas-vindas. Teremos o dia de hoje, o dia de amanhã, o sábado, de intenso trabalho. Aqui nas mesas que se apresentarão, estamos trazendo contribuições extremamente relevantes, mas sem dúvida nenhuma, a maior contribuição é a contribuição que pode ser prestada pelos senhores. Registramos também com muita satisfação a presença de muitas pessoas que não são psicólogas, mas são pessoas muito comprometidas com a construção da defesa civil no nosso país. E estas pessoas, sem dúvida nenhuma, também devem estar à disposição delas este conhecimento estratégico. Ou seja, a produção de um conhecimento sobre psicologia das emergências e desastres há que servir para iluminar a todos aqueles que militam com esta área tão importante, tão significativa, com aquele conhecimento, com aquela informação que pode permitir que nós possamos manejar de uma forma mais adequada os aspectos comportamentais, os aspectos afetivos, as lembranças, as memórias, os sentimentos
que são inerentes à condição humana. É a questão da subjetividade que nós estamos introduzindo como uma questão fundamental para o sucesso nas intervenções da Defesa Civil. É preciso considerar que, além da dimensão objetiva das perdas materiais, é o homem que está em questão. E é um homem que sofre, é um homem que muitas vezes está desorganizado, é um homem e uma mulher que muitas vezes moram nos lugares que não escolheram morar, que habitam em situações e trabalham em situações que não escolheram trabalhar, que estão ali muitas vezes colocados, expostos a situações de risco. Temos a certeza de que, na medida em que estas comunidades puderem ser incorporadas como atores fundamentais, como agentes do próprio cuidado de si, estas comunidades estarão mais preservadas e que os danos materiais, se forem inevitáveis, que eles venham, mas que eles não nos levem nenhuma vida, de que eles não produzam feridos, que eles não atinjam com sofrimento maior as comunidades do nosso país. Este é o compromisso do Conselho Federal de Psicologia ao levar adiante, junto com os nossos parceiros, o desenvolvimento institucional desta área da psicologia da emergência e desastre. Boa noite, sejam bem-vindos. Convidamos a fazer uso da palavra o secretário nacional de Defesa Civil, o senhor Jorge do Carmo Pimentel. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, o excelentíssimo senhor ministro da Integração Nacional, Dr. Pedro Brito do Nascimento, e em seu nome cumprimentar todos os componentes da mesa, cumprimentar os psicólogos e as psicólogas das Nações Unidas, aqui já nominadas. Muito obrigado por estar aqui presente neste momento. Cumprimentar todos os psicólogos, assistentes sociais, engenheiros, advogados, agentes de defesa civil, meus companheiros de profissão, os bombeiros aqui presentes. Cumprimentar o administrador regional da Ceilândia, a maior cidade da nossa terra. Muito obrigado por estar aqui presente. Hoje é um dia muito importante para nós, viu, ministro? Eu me sinto emocionado neste momento. E como diz Sartre, né, quem tem emoção porque tem energia suficiente para transformar os sonhos em realidade. E nessa caminhada de 35 anos de labuta, frente aos desastres, aos acidentes, hoje é um dia extremamente feliz para todos nós que estamos na Secretaria Nacional de Defesa Civil, todos os rincões do nosso país. E eu só tenho que agradecer ao ministro Dr. Pedro Brito do Nascimento pelo carinho, pela compreensão e pelo apoio a este evento. E seguimos exatamente a orientação do nosso presidente Lula, do ministro, em que não podemos medir esforços, de qualquer forma, na possibilidade da união das nossas inteligências, da nossa sabedoria, como uma alternativa para nós alcançarmos o alto desempenho na qualidade de vida da nossa população, do meio ambiente e do nosso patrimônio. Então é com esse sentimento que a gente agradece ao nosso ministro, agradece a forma carinhosa do presidente do Conselho Federal de Psicologia e a todos vocês. Este momento inédito na história do Brasil, onde o Brasil, até pouco tempo atrás, não possuía uma política pública de prevenção e resposta a desastres. Onde neste país nós não possuímos um sistema de alerta e alarme, para que pudéssemos, pelo menos, avisar a população do que ia acontecer. Um país continental, desigual. E com todo esse esforço para ter uma política pública de prevenção e resposta a desastres está se concretizando hoje. Que nós precisamos avançar e avançar muito. Enviamos alertas, avisamos a população, orientamos a população, temos recursos suficientes para reabilitar todos os cenários afetados. E hoje, as pessoas irão cuidar da alma das pessoas que foram afetadas por esse desastre. Então é uma coisa que nos deixa extremamente emocionado, porque não é só material, como dizia
o nosso doutor Marcos Vinícius. Nós precisamos cuidar das pessoas. E nesse Brasil de 180 milhões de pessoas, muitos e muitos precisam das suas inteligências e dos nossos esforços. Não só como gestor público, mas enquanto cidadão responsável pela nossa segurança, pela segurança da nossa família e do nosso semelhante. E é nesse sentido, ministro, senhores e senhoras, que a gente fica extremamente feliz por esta oportunidade que o Conselho Federal de Psicologia dá à população brasileira. Para que nós possamos cuidar com muito carinho aquelas pessoas que, infelizmente, lamentavelmente, ainda sofrem com os desastres. E queremos avançar. Vamos avançar de forma imediata, sistemática. Podemos já hoje no nosso país permitir, como hoje aconteceu no desastre lá em Recife, grandes chuvas, morreu pessoas. E como estará a família dessas pessoas? Como estará aqueles que não conseguiram salvar essas pessoas? Estão vagando pelo esse Brasil. Então, o Brasil clama por este conhecimento dos senhores. É imperioso que vocês tenham essa consciência. Precisamos sistematizar e cuidar da nossa população que, infelizmente, lamentavelmente, irão sofrer com desastres naturais no nosso país. E que Deus nos proteja a partir de hoje e que a população brasileira saiba que tem pessoas dedicadas e muito dedicadas ao nosso próximo. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Integração Nacional, o excelentíssimo senhor Pedro Brito do Nascimento. Muito boa noite a todos. Meu caro Marcos Vinícius de Oliveira, vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, a quem agradeço a parceria que vem mantendo com o Ministério da Integração Nacional e a Secretaria de Defesa Civil. Meu caro amigo Jorge do Carmo Pimentel, operoso secretário nacional de Defesa Civil, que transformou ao longo desses 3 anos de trabalho a realidade da defesa civil no país, fato reconhecido até mesmo pelo presidente da República, que em pronunciamento registrou os comentários que ele recebe pelo Brasil afora da excelência da defesa civil no Brasil hoje em dia. O Ministério da Integração, ele tem uma multiplicidade de funções. Nós atuamos, por exemplo, em toda a área de planejamento e desenvolvimento regional. Essa é uma das áreas específicas lá dentro do Ministério, que cuida das regiões mais pobres do país, a região norte, a região nordeste. Há uma secretaria específica para o centro-oeste do país, e o Brasil, muito bem mapeado dentro dessa nova ótica do planejamento e desenvolvimento regional, mostra que nós temos problemas de desenvolvimento regional inaceitável para quaisquer padrões em várias regiões do país. Quer dizer, hoje nós temos regiões pobres, por exemplo, no extremo sul do Rio Grande do Sul, temos regiões pobres no interior de São Paulo, temos regiões pobres no centro-oeste do país, e nós temos, portanto, que ter uma visão de integração do país como um todo, daí o nome do Ministério. Além disso, nós cuidamos também de todas as questões voltadas para a parte de recursos hídricos, seja no semiárido brasileiro, com a construção de barragens, de adutoras, de sistemas de abastecimento d'água, como também em áreas que não têm problemas de recursos hídricos do ponto de vista da escassez, mas têm problemas decorrentes, por exemplo, do excesso de recursos hídricos, como é o caso da Amazônia, ou como é o caso de algumas regiões do sul do país, onde aí as providências são outras, como a construção de sistemas de drenagem das principais cidades ou de pequenas cidades, e, portanto, o Ministério tem essa visão muito abrangente das necessidades do país. E dentro do Ministério, com um foco
muito especial, a Secretaria Nacional de Defesa Civil. E dentro desse foco da Secretaria Nacional de Defesa Civil, por determinação do presidente Lula, em primeiro lugar, a determinação do presidente é de não faltar recursos em nenhum momento para dar atendimento a qualquer situação de emergência em qualquer parte do país, e isso é uma coisa que nós estamos perseguindo com muito zelo, e não tem realmente faltado nenhuma assistência em nenhuma parte do país. E, além disso, uma atitude de prevenção que é cada vez maior e cada vez mais necessária. E dentro desse contexto de prevenção é que nós estamos situando este seminário que vai se desenvolver aqui a partir de hoje à noite e por mais 2 dias, vai até sábado, não é isso? Pode até parecer algo fora da discussão comum de defesa civil, nós estarmos aqui reunidos com profissionais como psicólogos, assistentes sociais, porque toda vida que se fala em defesa civil, a gente pensa logo no corpo de bombeiros, nós pensamos logo nos médicos, nos paramédicos, né, no pessoal que chega ali para ajudar, e pode, portanto, parecer estranho hoje nós estarmos reunindo aqui um tipo de profissional que normalmente as pessoas não percebem ou até mesmo acham que eventualmente não seja necessário nesse tipo de ação da defesa civil. E ao contrário, dentro da ótica da prevenção, dentro da realidade que nós queremos cada vez mais introduzir no Brasil, que é transferir para as comunidades o protagonismo da defesa civil, a preparação das pessoas para que, quando o desastre aconteça, as pessoas estejam com o espírito preparado para poder lutar com mais força contra uma intempérie, contra um acidente, de qualquer natureza. Os profissionais que são vocês, da área da psicologia, da área da assistência social, são os profissionais mais importantes na preparação das pessoas, para que elas possam, de cabeça o mais fria possível, num momento de angústia, num momento de terror, num momento onde ninguém sabe para onde correr, terem algum pouco de calma, algum pouco de consciência e de objetividade de como agir, de como defender, de como preservar a vida humana. Então, eu acho que, do ponto de vista da prevenção, nada mais importante do que esse trabalho que vocês desenvolvem, que vocês podem trazer para as pessoas nesse momento onde cada um, às vezes, quer se salvar e deixa de oferecer o melhor de si para as outras pessoas, para a comunidade. Eu não acredito em defesa civil sem o envolvimento da comunidade. Não podemos, em momento algum, achar que a responsabilidade da defesa civil é do governo, é dos bombeiros, é da polícia, é das autoridades. A responsabilidade maior da defesa civil é das comunidades. Agora, as comunidades têm que estar preparadas. Não adianta só a gente chegar aqui e dizer, olha, comunidade, toma conta, porque se acontecer um desastre, a responsabilidade é tua. Não é assim. E aí é que entra o papel do governo, e aí é que entra a atuação de uma Secretaria Nacional de Defesa Civil, como a que nós temos que estar atentos aqui no nosso país. Na preparação das comunidades, para que na hora do desastre, juntamente com as autoridades, com o Corpo de Bombeiros, com a polícia, com todos os agentes de defesa civil institucionalizados, possa-se ter o melhor tipo de atendimento possível. E aqui no Brasil, graças a esse trabalho de coordenação e de envolvimento geral de todos, em qualquer parte do país, das comunidades locais, dos governos locais, das autoridades locais e federais, é que nós estamos a cada ano reduzindo dramaticamente o número de vítimas em acidentes, em qualquer tipo de problema que se tem tido no país. Então, eu realmente fico satisfeito, fico orgulhoso de poder estar participando aqui hoje da abertura desse evento, sei da importância dele, sei do papel que cada um de vocês, profissionais da área de psicologia, ou profissionais da área de assistência social, tem em momentos como esse, né, de angústia, de medo, de terror.
E acho que seminários como esse, ouvindo inclusive a contribuição de pessoas de outros países, só pode melhorar cada vez mais o trabalho que a Secretaria Nacional de Defesa Civil vem realizando. Portanto, quero me congratular com todos, desejar um trabalho de bastante resultado, que cada um, depois desses 2 dias de discussão, possa voltar para o seu local com a missão, inclusive, de multiplicar esse tipo de consciência que a gente precisa ter e precisa disseminar nas nossas comunidades. Nós, inclusive, o Brasil tem cerca de 5.500 municípios. Desses 5.500 municípios, nós temos aí 3.500 que já têm as suas coordenadorias locais de defesa civil. Nós temos quase 1.500 municípios que já receberam treinamentos específicos para a comunidade, portanto, avançando o máximo possível em ter pessoas preparadas para o atendimento de desastres, e queremos que esse seminário seja mais um passo nessa direção. Portanto, eu queria, encerrando aqui minhas palavras, para deixar vocês aí com o professor Horácio Toro, que certamente vai ser muito mais interessante dentro do objetivo do seminário do que ficar ouvindo aqui discursos, né? Mas eu queria também agradecer muito aqui a parceria que nós temos com o Conselho Federal de Psicologia, agradecer ao Ministério do Meio Ambiente, que sempre tem se colocado parceiro do Ministério da Integração Nacional, e em especial o meu agradecimento à equipe da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que sempre nos orgulha cada vez mais. Muito obrigado a todos. Convidamos para compor a mesa o senhor Jorge do Carmo Pimentel, secretário nacional de Defesa Civil. Convidamos o representante da Organização Mundial e Pan-Americana da Saúde no Brasil, o senhor Horácio Toros Campos, para dar início à conferência Sistema de Atenção às Vítimas de Situações de Emergências e Desastres, Contribuições Possíveis da Psicologia. Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a nome da Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde o convite para poder falar um pouquinho sobre algumas experiências pessoais e institucionais em a temática de desastres, que é uma temática importante. Agradecer ao Conselho Federal de Psicologia, que em parceria com a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional está realizando este seminário. Saludar y dar un abrazo cordial a los colegas y amigos de Chile, Argentina, Perú, Cuba, México, Italia, y a todos los colegas de Brasil que están aquí interactuando y trabajando para acrescentar un conocimiento en temas tan importantes como son desastres. Eu gostaria de darles mi currículum vitae en el tema de desastres. De formación, yo soy médico ginecologista, obstetra, soy salubrista y tengo a maestría en bienestar social. Y dentro de mi currículum tengo un deslave grande en Santiago de Chile, años 86, 85. Tengo un terremoto de 8 grados en Quito, Ecuador, el año 86. Tengo 2 huracanes, Mitch y George, República Dominicana y Honduras. Tengo 3 terremotos, grados 7.9 en El Salvador, en enero 2001, el 13 de febrero 2001 y el 17 de febrero 2001. Tengo 5 epidemias de dengue, con poblaciones donde a concentración de población son 11.000 habitantes por kilómetro cuadrado, donde los mosquitos, sus zancudos, no tienen que volar, sino saltar de casa en casa o caminar centímetros. Entonces, todo eso hace de que un ginecologista, un salubrista, que no es desastrólogo, tenga que aprender no en el libro grande, sino en la vivencia, que los desastres naturales
son aspectos que se presentan día a día en cualquier comunidad. La última experiencia que yo tuve es de morar en un país de 21.000 kilómetros cuadrados con 21 volcanes activos, donde todos los días tenemos entre 20 a 25 tremores subliminales y los terremotos de 7.9, 3 terremotos en 2 meses y 12.000 réplicas en un año en el enjambre, todos por encima 4 grados. Entonces todo eso hace que uno aprenda un poco de lo que son los desastres naturales, la importancia de trabajar en la prevención especialmente y preparar a las comunidades. Por eso es que creo que hoy en la noche yo no voy a dar ninguna conferencia porque no soy especialista, pero sí quisiera transmitirles un poco la experiencia vivida como gerente en un país centroamericano donde se presenta un terremoto. Salgo a hacer ejercicio físico, a caminar a las 9 de la mañana y después de haber vuelto tranquilo a las 11 horas y después de pegar un chuveiro, una buena ducha, veo que los 2 cachorros que tengo empiezan a revolcarse no chão. Oso cantar a los galos a las 11 horas de la mañana, cosa rara, y veo que todas las aves que estaban juntas empiezan a volar. Algo va a acontecer, ninguém sabía que iba a acontecer. Y ahí acontece, en media hora después, uno de los terremotos más grandes que yo pude sentir en la vida. La única cosa que yo pude decir después de sentir lo que pasó era decir, gracias a Dios estoy vivo, ¿no? Porque en menos de 2 minutos, 600 viviendas a menos de 2 kilómetros habían sido completamente tapadas. Grandes poblaciones y ciudades habían desaparecido. Entonces, inmediatamente cuando uno es gerente y tiene que tener la responsabilidad y no tiene el equipo de asesores tiene que tomar decisiones. Y la primera cosa es pasar el susto y ver cómo queda la familia. Inmediatamente preguntar cómo está el resto de los trabajadores de la organización. Porque ellos tienen que salir a hacer el trabajo, a organizar la cooperación junto con las autoridades nacionales. Entonces todo eso hace de que vivamos un momento de crisis violenta, no esperada, y donde el espíritu humano no está preparado. Pero tenemos que aprender a trabajar con esas situaciones. Por eso quiero la primera. Creo que es importante que no es de una manera muy simple y siempre desde el punto de vista de un no especialista. Creo que desastres son eventos extraordinarios que originan destrucción considerable de bienes materiales y pueden dar como resultado la muerte, lesiones físicas, sufrimiento humano. Muchas veces estos fenómenos son lentos o pueden ser repentinos. Pueden ser naturales, muchos de nosotros hemos vivido incêndios, inundaciones, furacanes, terremotos, marejadas, o pueden ser producidas por el propio ser humano, ¿no? Guerra, terrorismo, incendio, contaminación química, nuclear o vandalismo social, que es una nueva forma de desastre humano. La próxima, por favor. Y nós temos, en los desastres, tenemos al menos 3 fases. La fase del preimpacto, que precede al desastre, el impacto al momento de la afección por el fenómeno y el posimpacto que comienza inmediatamente después de ocurrido. Esto es importante porque en un país que no tiene habitualmente fenómenos naturales, creo que el prepararse durante toda esta fase de preimpacto o de calma de desastres es fundamental. El fato de que Brasil no tenga, por ejemplo, volcanes, que no tenga frecuentemente tremores de tierra o terremotos, no es suficiente para no prepararse. Acho que nós temos otro tipo de fenómenos naturales, tenemos sequías, tenemos enchentes, tenemos inundaciones, en poblaciones en ciudades que son tan importantes en Brasil, ¿no? Cada año uno ve como cuando cae una chuva por demás para São Paulo, hasta el prefecto tiene que salir en una lancha, ¿no? Porque hasta la prefectura, todo eso sube el agua a 2, 3, 4 metros. Entonces, hay ciudades
que son de primera línea no Brasil, mas que não estão preparadas muitas vezes para um fenômeno natural deste jeito. E para o impacto, eu creio que os equipes têm que estar preparados, as comunidades têm que estar preparados, e o processo posterior ao impacto, o pós-impacto, é fundamental porque uno não sabe quanto há de durar este pós-impacto. A próxima, por favor. Então, qualquer que seja o tipo de desastres naturales, vai produzir dano e vai produzir uma série de elementos que nos permitem a nosotros hablar especialmente de tipos de damnificados con los que nós vamos a tener que enfrentar. No es lo mismo, las condiciones no son las mismas para la población. Hay personas que han vivido vivencias previas y los terremotos, las enchentes, los huracanes, son cosas que se viven habitualmente. Hay personas que viven en países donde es frecuente y ellos no tienen ningún temor. Mas aquela persona que chega por primeira vez a um país onde tem um tremor leve, a primeira coisa que hace é sair fugindo do hotel ou espaço onde está. Então, as condições são diferentes dependendo da cultura que uno tem e que vem trazendo como história. Aqueles que têm antecedentes de enfermidades mentais, creo que é outro tipo de pessoas que nós vamos ou damnificados que vamos a encontrar. Aqueles que têm alguma enfermidade, cardiópatas, problemas pneumológicos, etc., etc. Los que cuentan con apoyo social y psicológico, aqueles que estão frequentemente já dentro de um apoio social e psicológico e aqueles que não têm este apoio. Los que carecen de habilidades para la resolución de problemas, toda la población de discapacitados, discapacitados físicos, discapacitados mentales, discapacitados sensoriales, etc. Los ancianos y las crianças, os idosos y las crianças. En una situación de desastre, eles actúan de diferente manera. Interesante ver como muchas veces en algunos fenómenos de estos, las crianças y especialmente las crianças en edad escolar, reagen mejor que otras personas mayores. Pareciera que sintieran menos el efecto de estos problemas. Aquellos que han tenido conflictos por alguna crisis durante el desenvolvimiento de su vida y aquellos que desempeñan funciones chaves. Creo que esto es fundamental. Normalmente cuando preparamos y trabajamos algunos aspectos relacionados con la prevención, con el manejo de desastres, muchas veces esquecemos de que las personas que van a trabajar con las comunidades también son seres humanos y precisan un adiestramiento doble. Primero, porque tienen que procurar un equilibrio para las personas propias, la interacción que van a tener con las otras personas. Entonces, a preparación de esos equipos, de esas personas que van a interactuar con otras, también creo que es fundamental. Ahora, la próxima. Ahora hay situaciones también que nos van a dar en mayor o menor profundidad, la gravedad de la situación y van a permitir que el ambiente de trabajo de los equipos o la conducta, la respuesta de los damnificados sea también diferente, dependiendo de algunos aspectos o que sean propios del desastre. Dependerá si el desastre ha producido muchos muertos o no ha producido muertos. Dependerá de la dimensión de la destrucción, no es lo mismo que la destrucción sea localizada, que sea masiva en una comunidad, de la intensidad del desastre, del grado de duración que tenga el fenómeno, de la rapidez con que se produzca. Muchas veces parece que fenómenos o desastres que son muy rápidos y con una energía muy grande producen a veces más desastres que otros. Entonces tenemos que, por ejemplo, en el último terremoto en el segundo terremoto de El Salvador, el primer terremoto de El Salvador fue un día sábado, día 13 de enero, donde la comunidad estaba en la vida activa o estaba fuera de los centros de trabajo, por ejemplo. Pero el segundo fue a las 8 de la mañana, donde las escuelas estaban llenas de niños, de crianças, los lugares de trabajo estaban llenos de personas. Entonces, también eso produce nos va a dar diferente tipo de damnificados. El grado de predictibilidad que uno tiene, la periodicidad del fenómeno, con qué frecuencia se está produciendo, se va a producir,
y la falta de costumbre o familiaridad con el proceso o el fenómeno. Entonces, nosotros vemos que muchas veces estamos, los especialistas en desastres, ya saben cómo van a organizar la población en los albergues, cómo se va a organizar la comunidad para suplir las necesidades de agua, de saneamiento básico, cómo vamos a dotar de alimentos a toda esa población que es movilizada del lugar, del ambiente, de la casa, cómo vamos a procurar prevenir las doenças que pueden vir, mas ninguém se preocupa del estado emocional de las personas. Y eso es frecuente. Muchos de vocês han trabajado en momentos de desastres naturales y muchas veces se piensa en todo y no se piensa en la situación emocional que viven las personas. Tanto los trabajadores, los equipos que van a trabajar, que van a ayudar, que van a dar el apoyo, como la situación emocional de la propia comunidad. Y creo que eso es importante que nosotros a manera de, digamos, didáctica, veamos que la respuesta psicológica para la población, que llaman el síndrome del desastre, también tiene diferentes fases. En una primera fase, nos vamos a presenciar y vamos a vivenciar un estado de shock, de aturdimiento, de estupor, de apatía, de confusión, de insensibilidad con el fenómeno. Entonces, ahí actuar de esa forma es diferente que una segunda fase, donde puede haber un estado de dualidad que dura horas o días, los daños son más dóciles, hay personas que son más dóciles o que reciben más fácilmente el apoyo y la ayuda que otras, y la atención muchas veces tiene angustia por no ser atendidos. Y una población que entra en angustia, una población que no ve una respuesta, una población que no ve que está siendo atendida, empieza también emocionalmente a mudar de conducta. Y una tercera fase, la fase de euforia, muchas veces a gente que ficou viva en un fenómeno, un desastre natural, quiere apoyar, quiere ayudar o reage de una manera diferente y a veces no estamos preparados para eso. Muchas veces acontece, como aconteció en algunos fenómenos que me tocó vivenciar, que los equipos de saúde, por ejemplo, los grandes hospitales donde se sufrieron desastres dentro de la estructura, evacuaron inmediatamente a todas las personas que estaban dentro del hospital. Y uno de los grandes problemas en esta tercera fase era tratar de demostrar que la estructura hospitalar ainda podía servir para regresar a la gente. Pero nadie pensó que había que trabajar con los pacientes, con el personal y el equipo de salud que no quería voltar a esos aspectos. Entonces, ¿qué acontece? Los hospitales de emergencia, que tienen una duración, digamos, mínima de 1 mes, 2 meses, hasta que pase la emergencia verdadera, se convierten muchas veces en unidades permanentes, donde los problemas también psicológicos y emocionales del personal que trabaja en esos hospitales de emergencia también se alteran, y los propios pacientes. Entonces, son aspectos que muchas veces nós, o aquellos que son especialistas en desastres naturales, no enxergan, no ven que es necesario trabajar, y que creo que un grupo de profesionales de salud mental, un grupo de psicólogos, tienen a responsabilidad de empezar a hacer presión para crear también este tipo de actividades y procesos como prevención, acción durante el impacto y especialmente el trabajo con comunidades posteriormente. Algunas de las manifestaciones psicológicas en los desastres que fueron manifestadas y que figuran en muchas de las bibliografías, la próxima por favor. Dependen también, las manifestaciones dependen de las características de la gente que inició el desastre. No es lo mismo ver, por ejemplo, lo que hemos visto en el film, que ver una enchente, que ver un terremoto, que ver un deslave, etc. Es diferente. En cuanto a los cambios de personalidad, muchas veces hay una negación del peligro, hay mucha gente que acha que no corre peligro. Cuando tiene un volcán que está por hacer una erupción,
aquelas pessoas que têm uma vivenda perto do vulcão e que trabalharam toda a vida para ter essa vivenda, não querem sair, então a Defesa Civil tem que agir de uma forma diferente, os equipes têm que trabalhar também emocionalmente para mostrar a essa gente que o perigo que eles correm é maior que ficando aí, não é certo? Creo que es importante también ver que van a haber diferentes manifestaciones psicológicas dependiendo de la experiencia durante el impacto. Hay personas que estaban a punto de morir, hay personas que han tenido separación de los seres queridos, han perdido amigos, han perdido familiares, y depende también si ese impacto del fenómeno es duradero o transitorio. Y dependiendo también de las consecuencias del impacto. Trabalhar com pessoas que han sufrido lesiones físicas, el duelo, la muerte, el luto, es un tema que tem que ser trabajado tanto en la fase preventiva, preparando las comunidades en caso de tener un fenómeno y que pueda ocasionar una muerte, y especialmente cuando tenemos lesiones y víctimas, ¿no?, grandes. Creo que las comunidades todas tienen que estarse preparando para esto, porque una comunidad que está expuesta a, por ejemplo, a un número muy grande de cadáveres, donde hay una mortandad masiva, es diferente trabajarla psicológicamente en un desastre o una comunidad donde no ha habido muertes o el fenómeno no ha producido mayores daños. Y también la pérdida del hábitat, la pérdida de la casa, los daños materiales, y la extensión de daños hace también que la respuesta y la conducta emocional y psicológica en el trabajo sea también diferente. Ahora, desde el punto de vista de la experiencia que uno tiene en estas cuestiones y viendo el trabajo de los colegas psicólogos y que trabajan en salud mental, creo que algunos llegan a algunos acuerdos. La próxima, por favor. Está bien. Algunos objetivos terapéuticos de la intervención psicológica en casos de desastres. Acho que una de las cosas es fundamental aliviar la aflicción y lograr la modificación conductual a través de la terapia psicológica. Creo que la actuación de los profesionales psicólogos, los profesionales y los equipos de salud mental son fundamentales. He participado personalmente de sesiones grupales donde se tiene que hacer una terapia grupal, donde ninguém fala en el momento de la crisis o ninguém fala durante el momento del trabajo, mas los trabajadores dos equipos de rescate, de defensa civil, de salud, ellos también van minando sus aspectos emocionales. Eu chorei muitas vezes quando tive a oportunidade de interactuar com colegas. Pessoas que aparentemente são muito fortes, muito duras, no momento da terapia grupal, eles também se liberam, porque têm emocionalmente contido toda essa pressão do fenômeno e do processo que uno vive imediatamente depois de um desastre. Creo que é fundamental restaurar a capacidade de todas as pessoas afetadas para resolver essa situação de estresse. Temos que reordenar o mundo, temos que reordenar a família, temos que reordenar a comunidade, as cidades, os lugares de trabalho, os espaços onde a gente está interactuando. E são processos que demandam da atuação do profissional especialista em saúde mental. Creo que una de las cosas fundamentales es colaborar de manera continua con otros grupos profesionales. Muchas veces profesionales de nutrición, profesionales epidemiológicos, de saneamiento ambiental, están trabajando cada uno en su espacio. Mas acho que el profesional de salud mental, el psicólogo, puede se convertir en el catalizador del trabajo armónico, en la normalización del proceso que uno vive inmediatamente después de un desastre natural. Y es fundamental también crear grupos de profesionales que estén trabajando con el concepto de prevención en salud mental, de trabajo de promoción de la salud mental, y creo que muchas veces nosotros no tenemos que esperar vivir un desastre natural para empezar a prepararnos. Acho que quando nós nos preparamos antes, ainda sem ter desastres naturais, com verdadeiros equipes de saúde mental, simulando situações de desastre,
Creo que en el momento del desastre la respuesta será de mayor beneficio para aquello que nos enfrentemos. Y creo que hay que crear equipos de soporte dentro de las propias comunidades. Cuando uno está en una comunidad y está longe el asesor técnico, el especialista, y se produce un fenómeno, es la propia comunidad que tiene que comenzar a trabajar. Y si nós empezamos a desenvolver capacidad en un equilibrio emocional en la comunidad, en organización de la comunidad, en cómo que la comunidad debe empezar a trabajar, porque son los primeros actores frente a un desastre, nos vamos a avanzar mucho. Y creo que el trabajo de prevención en salud y atención primaria en salud mental y psicológica es fundamental en la comunidad. La próxima, por favor. Siempre conversando el por qué debemos trabajar con psicología y con salud mental durante los terremotos o desastres, porque nos podemos fomentar los mecanismos adaptativos de la comunidad, tenemos que restaurar el funcionamiento del yo y especialmente buscar ese equilibrio del yo inmediatamente, porque la reinserción a la vida normal, la normalización se da si nos trabajamos intensamente en este aspecto. Hay que trabajar la autoestima y la confianza. Las personas no quieren volver al lugar de trabajo, no quieren empezar a reactivar la propia vida. Entonces, acho que un apoyo psicológico en este caso es fundamental. Trabajar con los sentimientos de culpa, trabajar con pensamientos y sentimientos confusos relacionados con el desastre. Hay una confusión tremenda en muchas personas. Entonces, el trabajo individual y el trabajo colectivo psicológico y de salud mental es fundamental. Creo que hay que reordenar la fe y los valores grupales. Creo que la autoayuda y la ayuda colectiva es fundamental. Y identificar factores de riesgo, condiciones que dificultan el trabajo de los equipos de salud mental. De manera rápida decir que trabajar en el entorno social donde están los damnificados es importante. Muchas veces pensamos que los albergues son los espacios más importantes para concentrar los damnificados, pero no nos damos cuenta que el albergue muchas veces es un espacio donde la confusión va a ser mayor, donde la angustia, la ansiedad de haber perdido las cosas. El primer día están contentos porque tienen una carpa o tienen alimentos, más a medida que pasa el tiempo, ese espacio, ese ambiente es un espacio de confusión donde los equipos de salud mental tienen mucho que hacer. Próxima, por favor. Acho que nos hemos aprendido que para trabajar la parte de salud mental es fundamental trabajar con equipos interdisciplinarios y coordinar los esfuerzos. Muchas veces en momentos de desastre vemos que tiene una multiplicidad de equipos, mas no hay una coordinación, no hay una orientación, y creo que a través de la salud mental nos podemos, o del trabajo psicológico nos podemos trabajar intensamente. Hay que aprovechar la capacidad que tienen otras especialidades también para atraer a ellos y hacer que cuando vamos a trabajar, por ejemplo, seguridad alimentaria y nutricional, también a dimensión de psicología en todo eso, porque cuando empiezan a faltar los alimentos, todo el mundo quiere alimentarse, todo el mundo empieza a pedir alimento, y hay un proceso también que empiezan a vivir los grupos de desesperación por alimentarse. Entonces, es un trabajo que tiene que ser compartido. Creo que es fundamental en las comunidades identificar líderes, porque muchas veces las comunidades prefieren trabajar con sus pares, con sus iguales. Entonces tenemos que aprovechar de desenvolver la capacidad de prevención o de atención primaria en salud mental con líderes comunitarios que sean capaces de llevar el mensaje que los especialistas o los equipos quieren impactar en esas comunidades. Creo que es fundamental trabajar en el apoyo a la reinserción de la comunidad, procurar volver lo más rápido posible a la vida habitual, y un tema que tiene que ser trabajado intensamente es el duelo con los damnificados, y que especialmente con aquellos que perdieron familiares o amigos muy cercanos. Entonces, son espacios que realmente dejan mucho trabajo para nosotros. La próxima, por favor.
Cuando hablamos de desastres de salud mental, vemos que siempre los seres humanos han estado sujetos a impactos ocasionados por los desastres naturales. La historia de desastres naturales es muy grande. Hay estudios que muestran las consecuencias psicológicas de los desastres, especialmente los recientes vividos con tsunami, los maremotos, las torres gemias, etcétera, etcétera. La atención se enfocaba, sí, a la organización de los servicios de emergencia, al impacto en la estructura social y en el papel de las víctimas y los trabajadores de salud. Pero poco trabajo e importancia se daba al trabajo de salud mental y trabajo psicológico. Creo que poco se trabajaba en el equilibrio emocional de las personas. La próxima. Cuando vamos a revisar algunas cosas y vemos que hay bastante bibliografía sobre esto, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el desastre de Halifax en 1920, ya habían algunos estudios que falaban sobre la importancia de trabajar variables psicológicas. En 1944 se hacen estudios con personas que sufren en el incendio del Club Nocturno Coconut, y esto podemos nosotros decir que aconteció hace 2 años o 1 año y medio en Paraguay, cuando un club nocturno también o un shopping fue fechado y mucha gente murió lá. En el año 63, el terremoto en Yugoslavia, las víctimas del holocausto nuclear, vimos aquí algunas cosas igual que en Goiânia. En el 76, las inundaciones en Búfalo, ya empiezan a hablar de que es necesario trabajar con aspectos emocionales. Entonces, la próxima. Pese a todos los daños producidos por los desastres, a las desorganizaciones que sufren las comunidades, a las pérdidas de vida, se ha dedicado poco o escasa atención a los aspectos emocionales o psicológicos. Y recién en el año 74 aparece por primera vez una ley, digamos, en Estados Unidos, a través del Instituto de Salud Mental y del Departamento de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se define que tenemos que trabajar con aspectos de salud mental. La próxima. Los colegas que están aquí de la América Latina, estoy seguro que todos ellos han vivenciado fenómenos, porque la América ha tenido desastres de gran magnitud en Perú, en Chile, Nicaragua, México, El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras. Todos lembramos de esos fenómenos. Los huracanes del Caribe, como el George, el Mitch, y ya permiten iniciar el trabajo con acciones de mitigación psicológica. En nuestras organizaciones, especialmente la OPS, crea en Centroamérica, como una respuesta y como preparación para esto, un centro de informaciones para desastres, donde la temática de salud mental y de aspectos emocionales y psicológicos está incluida. Repito, en El Salvador en el 2001 se introduce el concepto de atención en salud mental. Y aquí quiero contar la historia de que este país hubiera sufrido mucho si a primera dama de la región y 14 ministros de Estado no se sentaban antes a pensar que algún día podían tener un problema serio, y se establece un programa de salud mental que favoreció y permitió que la población se reintegre rápidamente, porque el país ya estaba preparado con un programa adecuado para desastres. La próxima, por favor. Es necesario disponer de equipos y redes locales. Es bueno que un país grande como este tenga a nivel nacional una estructura grande, una secretaría o una organización de defensa civil nacional. Mas acho que un país dice que está avanzado cuando a última comunidad, y en este caso Brasil, por ejemplo, con sus 5.562 municipios, deberían tener comités municipales de defensa civil o comités de prevención de desastres naturales. Creo que estamos avanzando, creo que el país está avanzando, especialmente cuando el país no ha tenido cultura de desastres masivos, mas no tenemos que esperar ter desastres masivos para prepararnos. Lo ideal sería que cada municipio, dentro de sus programas municipales, pueda contar con un programa de desastres, de prevención de desastres, y dentro de este, un programa de salud mental preparando las comunidades. Creo que la preparación de recursos humanos con un conocimiento en salud mental y desastres es fundamental. Una cosa es ser un buen psicólogo, o otra cosa es ser un buen desastrólogo,
mas es diferente ser un psicólogo con especialidad en desastres. Creo que eso es fundamental y a eso tenemos que trabajar. Yo aprendí que un epidemiólogo es bueno para epidemiología en desastres, mas desastres no puede estar en manos de un experto. Desastres tienen que estar en manos de un equipo que sea experto en el manejo de desastres, donde incluyo el profesional de psicología. El abordaje de la salud mental debe incluir no solo los aspectos psicológicos y biológicos, sino también las condiciones que hacen el día a día de las personas. Se debe crear habilidades para identificar problemas emergentes en el área social y preparar respuestas adecuadas. La salud mental en desastres debe incluir todas las instancias que hacen a la vida cotidiana de las personas. La próxima, por favor. Creo que es fundamental capacitar a las personas de las comunidades y conformar equipos y redes de trabajo a nivel comunitario. Insisto en que son las primeras en que deben reagir. Se deben desarrollar estrategias de salud mental comunitarias que permitan un diagnóstico comunitario, un diagnóstico en los programas de salud y de educación a nivel básico. El desarrollo de acciones de salud mental en los sitios de impacto es importante, especialmente trabajar salud mental dentro de los equipos en los grandes hospitales, unidades de salud, escuelas o lugares de trabajo. ¿Cuántas instituciones que cuentan con cientos o miles de trabajadores se preparan con salud mental en la prevención de desastres naturales? Acho que son muy pocos, entonces nos tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. Creo que debemos desarrollar planes de salud mental institucionales, en ese caso, dirigidos por personas que saiban de psicología y especialmente en todos esos espacios donde hay agrupación de grandes grupos de personas. La próxima, por favor. Un equipo de salud para desastres es necesario y la realidad muestra que en esos momentos se debe tener un equipo de salud mental especialmente con perfil de atención primaria. Mas eso no implica que los especialistas que están en el nivel terciario o de especialidad sean parte de estos equipos, como los grandes orientadores, ¿no? Y nos hemos aprendido también en todos esos desastres que esto no está en manos solo de los médicos, esto es un equipo, trabajador social, psicólogo, odontólogo, un ginecólogo como yo tiene que hacer muchas cosas en un desastre, porque en un albergue tenemos acúmulo de personas, de mujeres, que precisan continuar con su tratamiento de rutina en ginecología obstetricia. Y cuando esas mujeres en un albergue, 2, 3, 4 meses sin atención, empiezan a tener también problemas emocionales. La próxima, por favor. Creo que es fundamental, entonces, conocer y entender la historia de cada víctima que vamos a atender. Y para eso tenemos que conocer muy claramente los datos personales, individuales, y especialmente aquellos problemas emocionales que en la historia de vida de esa persona puede haber habido, porque de eso va a depender también la interacción y el trabajo que puedan hacer los equipos de salud mental. La próxima, por favor. Estamos terminando, pronto. La historia de la víctima siempre a ser atendida, tenemos que, para poder dar un buen atendimiento, tenemos que conocer qué experiencia tiene esa víctima en los desastres. ¿Qué vivencias ha tenido del peligro? ¿Cuáles han sido las pérdidas familiares, de amigos o muerte, destrucción de la vivienda, etcétera, etcétera? Porque el profesional de salud mental va a tener que conocer todo eso. ¿Cuáles han sido esos problemas emocionales corrientes que tuvo antes del desastre o durante los desastres? Y especialmente trabajar sobre cómo están las condiciones del sueño, el apetito, el nivel de energía, etcétera. Y el apoyo social y comunitario que nos podemos brindar a través de la formación de grupos de familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera. La próxima. ¿Por qué que debemos trabajar a nivel de la comunidad? Creo que la propia comunidad o el lugar donde está el damnificado, la víctima, nos va a ayudar a aliviar la aflicción y lograr una modificación conductual mucho más rápida. Vamos a poder restaurar la capacidad que tienen los damnificados para resolver la situación estresante y que puedan volver a la normalización. Vamos a procurar reordenar el mundo a través de la interacción, su mundo a través de la interacción social,
y especialmente con una acción más continua con otros grupos de profesionales que estén dando apoyo. Creo que para nos crear un ambiente adecuado para que los afectados y los que atienden tengan asegurada la convivencia pacífica y puedan generar conductas positivas y la inclusión es lo fundamental. Yo pararía ahí diciendo simplemente, falando simplemente, de que acho que en los desastres naturales, cualquiera que ella sea, sequías, inundações, enchentes, terremotos, furacanes, creo que es fundamental trabajar antes de que eso suceda con verdaderos equipos en salud mental, porque llegado el momento, nós no teremos tiempo para reagir y no teremos tiempo para organizarnos. Entonces, nuestra recomendación, que no está en el libro grande, pero sí está en la vivencia, es que nós temos que prepararnos antes de que aconteçam estos desastres naturales. Yo solamente quería comentarles esto y quería decirles que es importante que primero saibamos que esto no es privilegio de un especialista en desastres. Nós temos que conformar verdaderos equipos multidisciplinarios, intersectoriales y especialmente preparar las comunidades de una manera sana, de una manera preventiva y especialmente que las comunidades saiban que si nós trabajamos con una salud mental primaria va a ser muy bien favorecida en caso de sufrir un desastre natural. Yo solo quería compartir eso y una vez más agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes y esperamos que este seminario realmente pueda enriquecer la interacción con los colegas que vienen de otros países y especialmente también la experiencia que tiene cada uno de los colegas de Brasil, que tienen una experiencia diferente en los 27 estados. Muito obrigado, éxito en el seminario y estamos a la orden. ¿Sí? Vamos dar início, então, às atividades do dia de hoje, deste nosso primeiro Seminário Nacional, Psicologia das Emergências e dos Desastres. Ao iniciar, eu gostaria de informar a todos, registrar a presença entre nós da Janet Córdoba, que representa aqui a Organização Nacional de Proteção Civil e Administração de Desastres da Venezuela, convidada oficialmente a Organização Nacional de Proteção Civil e Administração de Desastres da Venezuela se faz representar através da nossa colega Janet Córdoba. Eu gostaria, então, de convidar o Coronel Jorge do Carmo Pimentel, que é o secretário nacional da Defesa Civil, bombeiro de profissão, né, e que para vir proferir a palestra. O coronel vai então nos falar sobre o Sistema Brasileiro de Defesa Civil. Bom dia a todas e a todos. Da nossa alegria, mais uma vez, de estarmos juntos, construindo comunidades mais seguras. Os nossos cumprimentos iniciais aos psicólogos das Nações Amigas, a todos os participantes deste seminário. E vou fazer uma pequena homenagem e com certeza irei ficar emocionado, mas de cumprimentar a minha querida e adorável mãe, que está aqui. Obrigado. Que está aqui conosco, pessoa de 82 anos, que me viu sair com os meus 17 anos de idade para ser bombeiro militar, e somente hoje, após passados 35 anos, que ela está aqui conosco, vendo o seu filho falar alguma coisa para o nosso Brasil.
E com isto fazer essa homenagem a todas as mães de vocês, que com certeza têm esse carinho como eu tenho pela minha. Bom, ontem nós percebemos, durante as falas do doutor Horácio, do ministro, que nós precisamos avançar no campo da prevenção. E é isto que eu pretendo mostrar, como que é organizado o Sistema Nacional de Defesa Civil, os nossos avanços, os nossos desafios e também, de forma muito transparente, as nossas dificuldades. Os desafios da Defesa Civil. Eu vou responder a esta pergunta no final da nossa palestra. Por favor, próximo. Podia apagar a luz um pouco, né? Há exatos um ano e um dia acontecia isto no nosso país. Na fotografia que está no crachá de identificação, retrata exatamente este desastre. 6 de maio de 2005. Exatamente a partir dessas vivências, desses impactos que a gente observava naquele momento e da felicidade ao tirar esta fotografia, que nós, de forma muito imediata, imaginamos, precisamos cuidar da alma das pessoas. E é por isso que a gente se sente muito feliz e emocionado por estar neste momento concretizando exatamente essa angústia destas pessoas que está falando para vocês. Por favor. Esses que são os objetivos da Defesa Civil. Garantir a vida. Não só o material, mas sobretudo a sua alma. Isso é um dever de todos, governo e comunidade. Por favor, próximo. A cidade de União da Vitória, 48 mil habitantes, uma cidade bonita e que nós poderíamos olhar com vários olhos. O agente de defesa civil, com certeza, já vislumbrou várias possibilidades, já estabeleceu algumas hipóteses de intervenção nesse município de forma preventiva. E os senhores e as senhoras estão vendo pela primeira vez este tema, poderiam imaginar o que fazer de forma preventiva nessa cidade. O que poderia ocorrer nessa cidade? Vamos imaginar que tenhamos um desastre e que as pessoas não foram preparadas para receber esse desastre. Ou ao contrário, não tiveram a oportunidade de serem preparadas para receber um desastre.
Por favor, próximo. E nessa mesma cidade acontece isto. Próximo. O que fazer? Como fazer? Como prestar socorro a esta população? A cada momento, nós estamos falando do desafio da defesa civil. Por favor, próximo. Pelotas. Por favor. Um tornado no Rio Grande do Sul, no município de Muitos Capões. Próximo. Durante o carnaval, enchentes no estado do Acre, 32 mil pessoas afetadas, 32 mil pessoas nos abrigos. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós. E o seguro não cobre exatamente o dano material dos nossos veículos. Por favor, próximo. Em qualquer lugar do nosso país. São Paulo. (24 de maio de 2005). Tornado em São Paulo, no município de Indaiatuba, no nosso país. Vocês imaginem o nível de destruição. E as pessoas despreparadas, ou as pessoas preparadas. Em qualquer lugar deste país poderá ocorrer isto, ou até mesmo neste momento está ocorrendo. Por favor, próximo. Então, como que atua o Sistema Nacional de Defesa Civil? Existe um órgão superior, que é o Conselho Nacional de Defesa Civil, composto com representantes de todos os ministérios, representantes dos estados. Tem o órgão central, que é a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é o órgão responsável pela articulação, pela coordenação de todo o sistema. Tem os órgãos regionais, que ainda não existem no Brasil, mas está previsto. Os órgãos estaduais de defesa civil, e hoje temos aqui um representante, coordenador estadual de defesa civil da Bahia, que nos honra com a sua presença. E tem a base de todo o sistema, que são os órgãos municipais. As coordenadorias municipais de defesa civil e os núcleos comunitários de defesa civil. Os órgãos setoriais, que é toda a administração pública, bombeiros, polícia militar, exército, marinha, aeronáutica, Conselho Federal de Psicologia, todos. E os órgãos de apoio ao sistema. Então, esta que é a composição do Sistema Nacional de Defesa Civil. Por favor, próximo. O próximo. Então, nós precisávamos, a partir da orientação do presidente Lula, de realizar, de forma inédita, uma política pública de prevenção e resposta aos desastres. Então, vamos estabelecer exatamente essa matriz, onde nós tínhamos, basicamente, que democratizar o saber em defesa civil, para que todas as pessoas do nosso país pudessem saber o que fazer no caso de um desastre. Precisávamos ter uma legislação e precisávamos ter recursos, onde a base de tudo isso são exatamente a população, que são os atores sociais. E pudesse, então, fortalecer todo o Sistema Nacional de Defesa Civil, para que nós pudéssemos, então, ter um sistema de alerta e alarme. Então, esta foi a concepção matricial para que nós pudéssemos, então, fomentar a discussão da defesa civil no nosso país. Por favor, próximo.
Então, nessa concepção, isso em 2003, para que nós pudéssemos implantar essa política aí em 2004, então nós preparamos esses 3 programas, o programa de prevenção, o programa de Brasil Patrimônio Cultural, porque nós não entendíamos porque os sítios históricos do nosso país eram abandonados, e um programa de resposta aos desastres. Por favor, próximo. Dentro do programa de prevenção, a nossa marca maior seria, então, a capacitação dos agentes de defesa civil, para que pudéssemos, então, organizar todo o processo de prevenção e preparação para as emergências e desastres. E que fosse fundamental a implantação de um Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres. Então, o Brasil, no século XXI, não possuía um centro para orientar a população. O próximo, por favor. E um programa de resposta. Na ocorrência de um desastre, nós teríamos essas ações para que pudéssemos, então, dar a resposta imediata à nossa população. Por favor. E da nossa felicidade de termos recursos para operacionalizar todos esses programas. Então, este ano, nós temos 335 milhões de reais, 910 mil reais, para fazer com que possamos diminuir a mortalidade em função do desastre. É significativo se nós considerarmos que, ao assumir a Defesa Civil Nacional em 2003, o governo passado nos deixou para gerenciar os desastres no Brasil a quantia de 424 mil reais. Era esse o entendimento que existia do governo passado para cuidar desse país. Por favor. O próximo. Vocês observem que a nossa legislação, ela é de 17 de fevereiro de 2005, onde atualiza todo o Sistema Nacional de Defesa Civil. É um avanço significativo para todos nós. Imaginar que o país necessitava de uma legislação, e assim o presidente Lula entendeu e decretou, no dia 17 de fevereiro, todo o avanço do Sistema Nacional de Defesa Civil, onde contemplava fundamentalmente a criação dos núcleos comunitários de defesa civil, bem como a criação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. E que nós precisamos, nós conversávamos isso com o Marcos, isso é uma coisa permanente, é uma coisa de mudança cultural. Então, nós instituímos, através do decreto de 26 de setembro, a Semana Nacional de Redução de Desastres, para que o Brasil pudesse discutir e propor medidas preventivas na diminuição da mortalidade das pessoas afetadas por desastres. Então, é um avanço significativo para todos nós. Então, o governo brasileiro reconhece que há necessidade de discutirmos desastres nesse país. Próximo. Nós percebemos durante os desastres que as pessoas ficavam impactadas e não tinha como resolver essas questões imediatas aos seus danos materiais. Então, nós propomos ao presidente que todas as pessoas afetadas por desastres pudessem sacar do seu fundo de garantia para repor de imediato os seus bens materiais perdidos. Então, hoje, qualquer pessoa que é afetada por desastre, ela pode sacar até R$ 2.600 para socorrer de forma imediata aquela ação danosa. Mas também pensamos que tem muita gente no Brasil que não tem fundo de garantia, que não pode sacar. Então, também instituímos, em setembro, a possibilidade que as pessoas que não possuem fundo de garantia de ter um auxílio emergencial financeiro.
Ou seja, as pessoas excluídas de todo o processo produtivo do Brasil não têm essa possibilidade de ter esse auxílio emergencial financeiro. E no ano passado nós atendemos a 200 mil pessoas. O próximo. Entra a grande marca da Defesa Civil, como eu disse anteriormente, de democratizar o saber em Defesa Civil. Por favor, próximo. Bom, aí partimos de forma ousada de capacitar todo o país. Cursos presenciais, curso à distância, e aqui a gente faz sempre um registro muito carinhoso com a Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor doutor Zanello está aqui, onde, como disse, ousamos para que nós pudéssemos, em cada município, ter um agente de defesa civil. E eu vou aproveitar esse momento, como muitas das senhoras e dos senhores, e ontem eu percebi, quando o doutor Horácio Toro falava da definição do que era desastre, do que era impacto, eu vi que algumas pessoas anotaram, então eu vou passar um vídeo para realmente os senhores possam perceber como que a gente encara a defesa civil do nosso país. Por favor, o vídeo. Comum as pessoas relacionarem tudo isso: enxurradas, estiagem, vendavais, explosões, acidentes de trânsito, condições de vida as piores possíveis, a palavra desastre. Mas se você prestar bem atenção, desastre vem a ser o resultado de todas essas situações mostradas aqui, chamadas na verdade eventos adversos. Os eventos adversos podem ser naturais, provocados pela ação humana ou uma associação desses dois fatores. Quando resultam em desastres, causam danos ao meio ambiente e à vida das pessoas, trazendo assim prejuízos econômicos e sociais. Em decorrência dos danos maiores ou menores, os desastres podem apresentar níveis de intensidade variados. Ocorrer com muita rapidez, como os provocados por uma enchente ou uma explosão. Ou ter um tempo de evolução maior, como as estiagens e a erosão do solo. Ou ainda ser a soma de numerosos acidentes ou ocorrências semelhantes que, depois de um determinado período, constituem no total um desastre de grandes proporções, como as estatísticas de acidentes de trânsito. Todo desastre, seja de que natureza for, envolve sempre um grau de risco que determina se um evento tem mais ou menos probabilidade de ocorrer. Quanto maiores forem as chances do evento adverso ser de grande intensidade e mais significativos os danos e prejuízos, maior o risco. Mas você já percebeu que um evento capaz de provocar danos e prejuízos enormes num determinado lugar não tem o mesmo efeito devastador em outros locais? A explicação para isso está na chamada vulnerabilidade.
Uma série de fatores ambientais, sociais, econômicos, que aumentam as chances de danos e prejuízos ocorrerem numa região. Quem mora em barracos no morro, em áreas desmatadas, sujeitas à erosão do solo, por exemplo, se mostra mais vulnerável a deslizamentos de terra no caso de uma chuva forte e prolongada. A fragilidade das moradias construídas em área de risco e a situação econômica precária dessas famílias são os fatores mais visíveis da vulnerabilidade neste exemplo. Mas até mesmo uma comunidade que tem uma série de carências pode ser capaz de reduzir danos ou se recuperar quando atingida por um evento adverso. Essa capacidade de organização que varia de uma comunidade para outra é determinante tanto na hora de se identificar o risco de desastre como na avaliação de suas consequências. É a chamada administração de desastres. Na verdade, um ciclo composto por 4 fases que se integram e se complementam: prevenção, preparação, resposta e reconstrução. A prevenção busca avaliar e reduzir o risco de desastre por meio de uma análise criteriosa para se conhecer melhor as características dos riscos, ameaças e vulnerabilidades. A preparação compreende ações de planejamento para o desastre, procura aumentar o nível de segurança e facilitar a volta à vida normal o quanto antes, prevendo a atuação da Defesa Civil. A resposta é praticamente definida na fase de preparação. Engloba a assistência às vítimas, avaliação de danos e prejuízos e a reabilitação tanto dos serviços essenciais como das áreas atingidas. A reconstrução tenta restabelecer plenamente o bem-estar da população afetada, contribuindo para diminuir as consequências caso o evento adverso volte a ocorrer. As ações de gerenciamento do risco de desastres são eminentemente locais. A Defesa Civil no país é um sistema que, além de se articular nos níveis federal, estadual e municipal, estimula a organização básica em cada comunidade. O Sistema Nacional de Defesa Civil, SINDEC, reúne organismos da administração pública federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, organizações particulares e você na sua região, na sua cidade, no seu bairro. Por isso é muito importante buscar informações sobre a estrutura e o funcionamento da Defesa Civil no seu estado. Seja ela qual for, você vai atuar em nível da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a CONDEC. A CONDEC é uma organização aberta que deve executar, coordenar e mobilizar todas as ações de defesa civil no município, conscientizando e preparando a população para as emergências. Está diretamente subordinada à Prefeitura e ligada aos núcleos de defesa civil, NUDECs. Os NUDECs são grupos comunitários em distritos, bairros, ruas, edifícios e associações que participam da defesa civil como voluntários. Cabe às prefeituras a responsabilidade pela criação das CONDECs, mas cada cidadão deve saber que tem uma participação fundamental para tornar sua comunidade mais segura. Em tempo de normalidade, com a prevenção e a preparação. Em caso de desastres, com a resposta e a reconstrução. Uma das atribuições da CONDEC é a elaboração de planos baseados em cenários de risco, ou seja, a estimativa de como um determinado evento possível de ocorrer vai afetar a comunidade. São chamados planos de contingência, que facilitam muito a resposta inicial aos desastres ao planejar a estratégia e as ações com a devida antecedência. Da divulgação do evento aos meios de comunicação até uma possível organização de abrigos, a fim de garantir o melhor atendimento aos atingidos. E dependendo da situação, o trabalho integrado com o Corpo de Bombeiros, a polícia, as secretarias de governo, os hospitais, as empresas de energia elétrica, água e telefone, associações comunitárias, forças armadas, enfim, diversos segmentos da sociedade. Mesmo com todo o planejamento, nem sempre se pode reduzir totalmente a ocorrência de desastres. Em situações assim, a fase de resposta exige ações de monitoramento, alerta e alarme.
O monitoramento pode ter características bem variadas, da previsão do tempo, que envolve uso de satélites e computadores, até a observação feita por um morador de uma área sujeita a deslizamentos de terra em busca de sinais da evolução do evento. Quando o monitoramento indica a possibilidade do evento desencadear um desastre, deve ser dado um alerta à população. Agora, se um desastre vai acontecer logo e a resposta exigir ações imediatas, deve ser divulgado um alarme que chame a atenção de todos para a gravidade do evento. A evolução cronológica dos desastres pode ser dividida em 3 fases: pré-impacto, impacto e atenuação ou limitação de danos. A fase de pré-impacto corresponde ao intervalo de tempo entre a previsão do evento adverso e a ocorrência do desastre. A duração varia conforme a eficiência dos sistemas de previsão e as características do próprio desastre. A fase de impacto caracteriza o período em que o evento adverso se manifesta com mais intensidade, provocando danos e prejuízos maiores. Dependendo da evolução, pode ser rápida e de muita violência, ou lenta e progressiva. Já a fase de atenuação ou limitação de danos corresponde à situação depois do impacto. Como diz aquele ditado popular, quando começa a baixar a poeira. É uma fase que exige muita atenção, porque o desastre inicial pode levar a outros desastres. Existem também as chamadas situações críticas. Em casos como incêndios florestais, acidentes de grandes proporções ou remoção de comunidades inteiras, é montado um sistema de comando em operações que integra todos os envolvidos na resposta em uma só unidade. O chamado SCO elabora um plano de ação e centraliza o controle dos recursos operacionais disponíveis numa estrutura flexível, de acordo com a necessidade da resposta. Todas as ações apresentadas aqui permitem à Defesa Civil atuar na construção de comunidades mais seguras a partir do gerenciamento de desastres. Seja qual for o caso, reduzir danos e prejuízos de um possível desastre é um desafio para você, aí na sua comunidade. Afinal, é sempre onde vivemos e trabalhamos que essas ações se tornam mais efetivas. Contamos com você. Eu acredito que a partir desse vídeo esclareceu bastante a atuação do Sistema Nacional de Defesa Civil. E o nosso esforço muito concentrado de estar em cada município do nosso país, onde 2003, 2004, 2005 e agora até junho de 2006, nós conseguimos chegar em 1.102 municípios, capacitando em torno de 16.500 pessoas em defesa civil, e nós pretendemos chegar até o final do ano a 1.500 municípios. Quer dizer, é um avanço significativo, imaginando que o Brasil não tinha essa cultura da democratização do saber em defesa civil. Por favor, próximo. Partimos então, o mais importante, como nós falamos, né, que é implementar as coordenações municipais de defesa civil. Vou passar um vídeo que exatamente mostra da importância de ter um município organizado. Porque nós, ao considerar que somente 480 municípios possuem corpo de bombeiros, ou seja, 5.120 municípios não têm organizações de socorro para a sua população. É um número que vai acontecer. Aí precisa desse esforço de estar capacitando cada prefeitura, cada lugar desse país. Por favor, próximo. Foi assim, um instante encheu. A água começou a chegar assim na volta assim de umas 11h30 para 12 horas da noite. Aí foi chegando e foi encher a água e aquelas ondas, não veio o mar, aquelas ondas do mar, assim, era dentro de casa, chega a bater a porta lá, ia no canto, ia no outro, e as coisas tudo
saindo de dentro de casa. Aí um dizia, fecha a porta. Aí quando fechava a porta, aí era que a onda batia mesmo com força dentro de casa. Aí tem que abrir a porta. Aí as coisas chegam a sair na carreira, de porta lá fora. Os 4.200 habitantes de Feliz Deserto não vão esquecer mais a noite de 3 para 4 de maio de 2005. Foram 12 horas de chuva forte. O rio Canduípe transbordou, alagou a cidade, destruiu casas e deixou mais de 1.500 pessoas sem ter onde morar. O rio retomou o curso normal. A vida na cidade ainda não. O pesadelo daquela noite se transformou em agonia diária para quem parou nos abrigos. 700 pessoas estão em abrigos como esse em 3 pontos da cidade, enquanto esperam a construção de 185 casas populares. Os R$2 milhões para a obra já foram liberados pelo governo federal. Toma banho ali na rua, naquele chuveiro, como vocês já viram. Também dentro do mercado tem outro banheiro, nós vamos para lá, pela multidão de gente. Essa lona não está prestando mais, como vocês podem ver. Tem plástico por ali, ó. Ali pinga, aqui também pinga. Aqui eu abri já por causa do calor. A gente não aguentava aqui o calor. Aí eu tomei essa iniciativa de abrir. E está sendo horrível. Cadê o botão lá? Tá caído só tá o chão. Só o chão mesmo. Estou esperando que a prefeitura vai mandar fazer, né? Estou esperando, tem que esperar. Quem não tem, espera, né? Fizeram essas barraquinhas, nós temos aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A prefeitura procura amenizar o desconforto da moradia improvisada. Cada família dispõe de um fogão onde cozinha os alimentos da cesta básica distribuída regularmente, além de ter assistência médica garantida em visitas frequentes dos agentes de saúde. Espero ultrapassar essa fase com a mesma vontade, com a mesma esperança que eu ultrapassei aquela fase crítica da enchente. E uma ajuda assim importantíssima que chegou naquele momento foi a ajuda da Defesa Civil Nacional, onde através do Coronel Pimentel eu sabia boletins de 2 em 2 horas, ele ligava para mim. Essa orientação foi muito importante, que eu passava à população uma segurança de que aquela chuva não cairia naquela intensidade. Hoje a minha população está morando em barracos de lona, mas a esperança com certeza é de ferro. O terreno já preparado para receber as novas casas fica longe do rio e, por sua vez, vai ganhar muros de contenção e cuidados mínimos de boa vizinhança. Mas o que faz uma grande diferença mesmo em noites como a da enchente é estar bem preparado para superá-la. Quando a prefeita disse que estava criando a Condec no nosso município, eu até brinquei com ela, dizendo, a gente nunca vai precisar disso no nosso município. Mas foi muito importante a criação da Condec e o treinamento que a gente teve antes dessa enchente. Eu mesma entrei com água no pescoço, coisa que eu morro de medo também. Mas como eu tinha tido esse treinamento, foi fácil para mim, não teve nenhum problema, porque a equipe nos preparou muito bem. E ainda hoje eu boto em prática tudo que eu aprendi nos acampamentos. Perdemos toda uma vida salvando. E o bom é a vida, né? Próximo, por favor. Quer dizer, o bom é a vida, né? É esse esforço que nós estamos fazendo em todo o país. E é difícil chegar na prefeitura e tentar sensibilizá-los que há a necessidade da defesa civil. Algumas prefeituras entendem e formam as suas Condecs. Então, é um esforço muito grande de todo o Sistema Nacional de Defesa Civil para que nós possamos organizar o nosso país. Nós avançamos de forma significativa. Em 2003, existiam somente 2.200 coronavirias municipais de defesa civil. E durante esses 3 anos, nós conseguimos avançar para 3.762, ou seja, um percentual muito significativo. Por favor, próximo. Um sistema de alerta e alarme. Então, foi um esforço muito grande, desde a concepção do sistema até hoje. E uma coisa que foi muito marcante nesse processo de montagem de todo o sistema, o que a nossa assistente social e psicóloga Daniela falava para mim. O que adianta nós termos uma ferramenta tecnológica ótima se nós não prepararmos as comunidades para receber exatamente este alerta? Então, é exatamente isso que nós pretendemos fazer. A ferramenta tecnológica com a preparação
das nossas comunidades, sobretudo aquelas que estão ainda nas áreas de risco. Por favor, próximo. Então, um sistema simples, barato, onde nós partimos de um POGAT, uma câmera digital, um GPS, e do local de desastre nós possamos ter informações para o gerenciamento de todo o desastre. Por favor, próximo. E funciona mais ou menos da seguinte forma. Nós fizemos uma parceria com os institutos de meteorologia, tanto o CPTEC quanto a Unimet, e a partir dessa parceria, eles estão elaborando produtos específicos para a Defesa Civil, onde nós vamos interpretar todos esses dados. Então, uma imagem de satélite, que a gente coloca dentro do sistema, e nós vamos dando os zooms necessários para saber exatamente, e era grande preocupação nossa, quando nós ouvíamos as meteorologias dizendo que vai chover no norte de São Paulo. O norte de São Paulo é muito amplo. Então, quer saber exatamente aonde vai chover e em qual quantidade que vai chover. Exatamente esse sistema. Então, dentro desse onde vai chover, eu tenho que avisar exatamente esses municípios de água muito forte. Então, hoje, o Brasil consegue avisar a sua população com 3 dias de antecedência do que vai acontecer, através dos modelos numéricos e através da fotografia do satélite. Isso é muito importante. E aí a gente vê se tem terra indígena, tipo de rios, ou seja, todas as informações necessárias para que a população seja prevenida do que vai acontecer. Próximo, por favor. No Nordeste, chuvas fortes, inclusive mandamos um alerta, e eu também precisava avisar o conjunto desses municípios. Por favor, próximo. Então eu vou dando zoom, e aí vou identificando, próximo, vou identificando então os municípios e mando os alertas especificamente para aqueles municípios. Por favor. E aí eu coloco toda a malha viária, rios, enfim, todo tipo de informações necessárias para aquelas ferramentas. Por favor. É um exemplo bem específico aqui, é Brasília. Então aqui está no nosso sistema, ou seja, chegamos a esse ponto de localizar o quartel. O próximo, por favor. Hospitais da mesma forma. E dentro dos hospitais, nós queremos saber se tem a quantidade de leitos para queimados, se o banco de sangue está em condições, ou seja, todo tipo de informação necessária para uma administração do desastre. Por favor, próximo. Então, hoje, nós estamos aqui e sabemos que tem um hospital ao nosso lado. Aí, essa aqui é a fotografia aqui de onde nós estamos. Por favor, próximo. Quer dizer, o sistema nos permite a ter toda essa tecnologia. Uma coisa simples, barata, e que diminui fortemente a mortalidade das pessoas afetadas do desastre. É um grande avanço da Defesa Civil. Por favor, próximo. A chuva forte aumenta os problemas nas estradas da região norte. No Pará, a Transamazônica está interditada em vários trechos. No Xande Loreto vai chover também na região sul. Sim, Renata, a previsão é de tempestades no Rio Grande do Sul. Tudo consequência do tempo abafado. E o mar continua agitado nos litorais paulista e fluminense. As ondas podem atingir até 4 metros em alto mar. A Defesa Civil desaconselha o tráfego de pequenas e médias embarcações. Uma grande massa de afetos passa do sudeste e impede a formação de muitos. É importante que os meios de comunicação, dentro dessa parceria, a partir do nosso alerta, ela informa a população. Então a população fica preparada. Eu me lembro que durante o furacão de março de 2004, quando nós enviamos os alertas para as embarcações no mar, muitos não acreditavam naquele alerta e, infelizmente, 4 pessoas faleceram em uma embarcação. Hoje, nenhuma embarcação sai de qualquer lugar desse país em respeito ao sistema de alerta e alarme. Então, a Defesa Civil alerta, os meios de comunicação nos auxiliam e a população atende esses alertas em função exatamente do nosso sistema simples, barato e de muita eficácia. E faz com que a gente consiga, isso foi as enchentes do Acre, onde a nossa equipe, Daniela, a Razia e o Magno, foram para o Carnaval,
administrar esse desastre. A sexta, sábado e domingo do Carnaval ficaram no Acre, 32 mil pessoas afetadas por este evento. Por favor, próximo. E da mesma forma, em outubro, tivemos uma seca. Dizem que somente nos anos 60 que ocorreu isto na Amazônia. Por favor, próximo. Aí fazemos uma operação. Quer dizer, o Brasil, em 24 horas, coloca alimentos e medicamentos em qualquer lugar deste país. Imaginar que em 2003 nós não tínhamos estoque estratégico de alimentação para o nosso país. É um avanço significativo. Por favor. Então, todo o sistema ele começa a funcionar. Isso é muito gratificante neste momento para todos nós. Por favor. Aí o Pitágoras, né? Falar para mim, não está separando mais as pessoas, não. Aí, então os abrigos, as pessoas já estão fazendo já uns abrigos dentro das suas capacidades da melhor forma possível. Com rua, endereço, com condomínio, ou seja. Por favor. Próximo. Aí voltamos aos atores sociais, que talvez seja essa vontade nossa dessa parceria. Por favor, próximo. A cada momento que nós íamos nesse desastre, a gente percebia e colhia todos os tipos de informações. E eu levava isso para a Daniela, ela dizia, não, essa é uma fase da negação. Que fase de negação é essa? Quer dizer, essa procura do saber da psicologia. Né? Então, essa é uma fase de negação, como me dizia, que estabelecer até uma equação de como isso poderia ocorrer. Então, é o exemplo típico e da nossa angústia dessa parceria. Por favor, próximo. Seria a fase heróica. Estamos vivos, graças a Deus. Por favor. A fase da solidariedade. Por favor. E aí a contribuição de todos os psicólogos nesse momento, né? Tratar dessas pessoas. Isso já 6 meses depois do evento. Toda vez que chove, a criança começa a chorar e a família fica preparada. Seria mais um furacão? Seria mais um evento? E as coisas ficaram dispersas e que ninguém cuidou exatamente dessas pessoas. Por isso, dessa parceria com os senhores é fundamental e começa a responder, então, os nossos desafios. Por favor? E entra a fase da reconstrução. Então, marcou muito 2004 e 2005. Gentileza, próximo. E cada ida que nós fazíamos um desastre, que eu percebia isto, a família dessa criança, como ela vai ser tratada? Como ela está hoje? Da mesma forma, o bombeiro, que não conseguiu salvar esta criança. Vamos experimentar o evento, é assim que a Daniela fala para mim. E poderá o bombeiro criar doenças psicossomáticas ao longo da sua carreira em função da frustração do não salvamento. É 2 campos que nós precisamos trabalhar. Do ponto de vista da população e do ponto de vista daquelas pessoas que salvam os agentes de defesa civil. Por favor, próximo. Essa fotografia é marcante. E quando nós chegamos na Defesa Civil, eu vi esta fotografia. Imaginar que a população brasileira passe por isto, então nós tínhamos que revolucionar todo o Sistema Nacional de Defesa Civil. Precisamos ter recursos, precisamos ter legislação, precisamos garantir a inclusão social. E foi a partir exatamente dessa fotografia que nós começamos, então, a elaborar toda aquela matriz para que nós pudéssemos, então, ter um caminho para as transformações do nosso país. Por favor. Hoje, o presidente Lula garante todas as casas destruídas por desastre são reconstruídas.
Por isso que o ministro ontem falou que não falta dinheiro para isso. Isso é uma alegria muito grande. Garantir isto para essa criança, que pelo menos o seu lar vai ser reconstruído. E gastamos muitos recursos para isto. Isso é uma coisa muito significativa para a Defesa Civil, ter esta garantia à nossa população. Por favor. Isso vai somando essa vontade de ter políticas públicas no Brasil. Então, fotografia de 2004. Quantos anos eu demorei para construir esse patrimônio e, de repente, eu perco tudo? Mesmo que eu, Defesa Civil, reconstrua a sua casa, como estará essa pessoa hoje? Por favor, próximo. A angústia de receber o alimento. Próximo. Isso. Isso acontece muito no nosso país. Próximo, por favor. Uma cidade onde tinha uma barragem, onde a população não foi oportunizada para resolver suas questões. 3 horas da manhã, se rompe essa barragem e destrói a cidade praticamente toda. Então, as pessoas não tinham a percepção e a consciência do risco e foi construída uma barragem no local inapropriado, não tiraram essas pessoas, e as pessoas sofrem até hoje. Por favor. As pessoas vagando pelas ruas, desesperadas, não acreditando naquilo que ocorreu. Este ainda é o desastre que nós ficamos mais impactados e por isto que nós pedimos socorro ao Conselho Federal de Psicologia, onde as pessoas, gestores públicos, toda a população, foram 66 mil pessoas que foram afetadas no desastre, extremamente impactadas. Prefeitos choravam copiosamente sem ter o mínimo de ação para que pudesse dar socorro à sua população. Perdas e mais perdas. Então, a cada momento que eu passo essas fotografias, que nós fotografamos isso, é o desafio agora que eu estou compartilhando com todos os senhores psicólogos, todos os senhores agentes de defesa civil. Tenhamos que fazer algo. Tenhamos que sistematizar o nosso socorro à alma dessas pessoas. Por favor. Por fim, mesmo correndo tudo isso, não existe solidariedade, né? Chegamos então no grande desafio da defesa civil. Quando eu tirei essa fotografia e quando eu percebi aquela senhora lá sentada dentro da sua casa destruída, precisamos fazer algo. Aí está posto o nosso desafio. Eu tive a felicidade de ver esse momento, de conversar com essas pessoas. Por favor, próximo. Esse talvez aí eu finalizo a nossa palavra com este desafio. Muito obrigado.